queridos amigos, visitantes, convidados e companheiros de trabalho, sejam todos bem-vindos. A Companhia Energética de São Paulo, CESP, através da Unidade de Produção Porto Primavera, Gerência, Departamento do Patrimônio Imobiliário, a Divisão de Restauração e Conservação de Ecossistema, o CASSI, Central de Atendimento CESP Interior, a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, Prefeitura Municipal de Rosana e nossos parceiros, o Grupo FASA e Grupo Constivo, querem manifestar a imensa satisfação de poder contar com vossas presenças nesse evento que é conhecido uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT, cujo tema deste ano é Saúde, Segurança e Sustentabilidade. Organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidente CIPA-CESP, Unesp Campus de Rosana, Prefeitura Municipal de Rosana e nossos parceiros, Grupo FASA e Grupo Constivo. Lembre-se, a segurança é você. Agora vamos assistir à palestra Síndrome da Dependência Digital, que será proferida pelo professor Dr. Celso Socorro de Oliveira. Celso Socorro de Oliveira recebeu seu doutorado em Educação Individual Especial pelo Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos, em 2002, sobre o tema de ensino informatizado de surdos com deficiência mental, com paradigma de equivalência de estímulos baseado na teoria de conjuntos. Recebeu seu mestrado em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Campinas. Quero convidar o Dr. Celso Socorro de Oliveira. Bom dia a todos. Eu fico aqui nervoso, tá, gente? Vocês vão se acalmando aí, que vou precisar de 2 minutos para respirar aqui. Não me falaram que vinha tanta gente, só ontem que fui surpreendido. A ideia é o seguinte: quando me falaram sobre esse tópico, na verdade, o que vem à cabeça das pessoas é que está um sentimento generalizado e que alguma coisa está errada. Está errada entre os velhos, está errada entre os novinhos, está errada de uma maneira geral entre gerações. E está errada porque está todo mundo angustiado com a queixa mais simples do mundo: estou sozinho. Quantos amigos no Facebook cada um de vocês tem? Vou pegar 2 aqui. Quantos você tem? Você tem Facebook, não tem? Não tem? Ah, ufa. Quantos amigos você tem lá? Mais de 100? Mais de 200? Mais de 300, 400 e pouco. Isso significa que você dê 1 minuto para cada amigo por dia. Não. Você não conversa com eles? Então, aqui os mais velhos eu nem vou perguntar, porque eles têm 500 também, mas não conversa com ninguém. Mesma questão. Então por aí que a gente começa a indagação de por que eu vou falar sobre isso. Antes de começar, só deixar bem claro para vocês: qualquer coisa que eu falar aqui, não vão levando para casa dizendo: eu tenho um problema X, eu tenho um problema Y, eu estou doente, eu preciso ser tratado, tá? Qualquer coisa que vocês acharem que está errado, vão procurar depois um profissional adequado, tá? Na escola, na CESP, no emprego, no serviço de saúde, para saber se você realmente se enquadra nas coisas que a gente vai falar aqui. Tem algumas coisas que são bonitinhas, tem outras que não vão ser tão bonitinhas. A palavra síndrome que o pessoal estava dando, eu me preocupei. Eu sou um professor de universidade, então a gente se preocupa muito com as palavras. Quando você fala em síndrome, o que acontece é que você está falando de um conjunto de sinais e sintomas
que definem manifestações clínicas. O caso mais típico de síndrome que eu consegui lembrar é a síndrome de Down. Por que a síndrome é chamada de Down? Porque o descobridor, o nome em geral vai junto com a síndrome, identificou que quando ocorre uma mudança no gene, na hora que a pessoa está se formando, está nascendo, ela tem particularidades que todo mundo percebe. O olho puxadinho, o nariz oriental. E essas características trazem uma qualidade para essa pessoa, muitas vezes pejorativa. Às vezes esse tipo de pessoa, ela é mais inteligente que eu, mas ela já recebe uma tarjeta, ela é Down. E às vezes não tem nada a ver. Às vezes ela é mais amorosa do que eu, mas ela é Down. E aí mais uma tarjeta. Então a síndrome tem esse problema. Ele é um conjunto, um identificador de um conjunto de características que leva às vezes a um preconceito social. O Down, ele tem problemas, mas não são dessa ordem social. Ele tem problema de flacidez, precisa fazer muito mais horas de ginástica do que a gente para se manter com o corpo em pé. Tem facilidade de diabetes, tem que acompanhar. Às vezes tem um problema de acuidade visual, precisa fazer exames com mais frequência. Mas esses não são problemas sociais. No entanto, vai uma pessoa com Down numa escola, todo mundo já fica assim, né? Não tem diferença. Então o conceito de síndrome, ela traz para a gente a visão de que aquilo tem uma característica que você identifica e personifica a doença. Não é uma doença. Não é um problema social. Existe um outro problema que o pessoal está sempre falando. Já ouviram falar de toque? Molecada aqui já ouviu falar de toque? Não? Você não sente às vezes o celular vibrar na calça e ele nem está na calça? Sente, né? Tá. Isso é um problema. Parecido, porque se não está na calça e está vibrando, já começa a ser um início de sinal que você está com, não é transtorno ainda, mas está começando a ficar compulsivo a respeito do movimento de pegar o celular e verificar se tem alguém ligando para mim o tempo todo. Então, nessas características, o que é toque? É um transtorno de ansiedade. A característica dele é o pensamento obsessivo. Você está sempre pensando naquilo, sempre pensando no celular, sempre pensando no jogo, sempre pensando em entrar na internet para ver o que está acontecendo. Você não consegue ficar fora de um ambiente virtual porque você acha que está faltando alguma coisa, aquilo te incomoda. Você começa a ver a reação das pessoas assim: eu preciso voltar para casa para ver se alguém botou uma mensagem para mim. Ou então puxa o celular e olha, está no restaurante, toda hora você olha para ver se alguém ligou. Começa a ficar com a característica de toque. Não é ainda toque, mas você tem características já obsessivas, compulsivas. Qual é essa característica? Geralmente são ideias exageradas e irracionais sobre saúde, higiene, organização, simetria, perfeição. Manias e rituais que são incontroláveis ou dificilmente controláveis. Eu conheço bastante adolescentes que na hora do almoço já fica pensando como que vai voltar de novo para o computador para continuar o videogame. E às vezes nem lembra do almoço. Então, a característica do toque, originalmente, era para as pessoas que tinham essa compulsão de ficar fazendo a limpeza o tempo todo na casa. Limpeza assim, 100 vezes por dia, passava o pano no mesmo lugar. Ou lavar a mão.
Toda hora está com a sensação de que a mão está suja, ou a sensação de que está gorda. Toda hora olha para ver se aumentou um quilinho da gordurinha. Ué, é um absurdo, né? Mas toda hora você olha para ver se aumentou a gordurinha. Começa a ficar um pouco problemático isso aí. E por aí vai. Quer dizer, esses dois conceitos, eles estão girando no entorno dessa problemática que a gente está falando hoje. Ainda não existe uma doença que correlacione especificamente o uso da tecnologia. Ainda não tem essa definição. Como que eu sei disso? Existe um livro chamado DSM, que é um catálogo das doenças mentais, transtornos, problemas que as pessoas ocorrem, que classifica todas elas. Todo psicólogo, médico ou psiquiatra recorre a esse catálogo para poder identificar aquilo que você tem. Por isso que eu falo, eu vou falando as coisas, pode ser que algumas coisas coincidam com vocês. Então nessa hora, vai no médico e procura saber se ele enquadra você efetivamente nesse catálogo. Esse catálogo que vai dizer, olha, a pessoa tem uma síndrome. Quando é que ela tem uma síndrome? Quando ela está pesando 150 quilos porque não para de jogar videogame. Então, já começa a ter um problema grave. Ela tem toque. Quando que ela tem toque? Quando ela está andando ainda está assim, ó. Movimento do aparelhinho de jogar. Não para, não, fica assim. Adolescente. Parece que tem a eletricidade, o irmão não fica assim, não consegue parar. Não consegue ficar sentado num lugar que não tenha uma televisão na frente. Então, essa é uma condição. Do ponto de vista dependência de tecnologia, o termo dependência de tecnologia vem do inglês tecnológico addiction. Bom, adição está relacionado com vício. Então é outro conceito interessante para vocês guardarem. O que estamos falando é tão grave quanto vício em álcool, vício em fumar, vício em maconha, vício em crack. É da mesma ordem de severidade. Não é simples, não é um tratamento que você chega e fala assim, para daí menino, sai do computador, e ele sai. Ele até sai na hora, mas ele vai de volta para o computador na primeira chance que ele tiver. E ele vai com mais ânsia, ele vai com mais fome, porque ele ficou sem aquela comida. Então o processo é angustiante, e aí que torna a característica. O que torna isso um problema? Sofrimento. Se vocês conseguem identificar que vocês estão sofrendo pela falta de ficar com o celular um dia inteiro, então está na hora de começar a investigar o que está acontecendo efetivamente. Se você não consegue ficar na frente do computador durante o final de semana, porque você está com a família, ou porque o ambiente não tem internet na região, e você começa a ficar agoniado porque não tem um computador, então está na hora de investigar o que está acontecendo. Então, é esse sofrimento que todos nós podemos sentir, em qualquer idade, que vai caracterizar o problema. Que é a mesma coisa do vício do cigarro, do vício da bebida, do vício de qualquer outra droga não legal. Então, quando que a gente percebe isso? Quando a pessoa está namorando e precisa atender o celular. É uma situação complicada, não é verdade? Você está lá e o rapaz começa a atender o celular, a menina começa a atender o celular, é o outro. Está sendo traído. É uma outra item que está na relação. A relação passa a ser de 3. Não é mais de 2. É uma complicação. Com
Onde mais a gente percebe isso? Quando a gente deixa de se alimentar, de dormir, começamos a ter olheira. É difícil tirar a pessoa de lá da frente. Isso é bom? Não. Tem alguma coisa errada. Significa que a gente já está funcionando junto com a máquina, mas de maneira muito mecânica, cada vez com menos sentimento, cada vez como menos um homem, menos mulher. E quando começa a ficar visivelmente transtornado, nós já estamos num grau muito sério. Aí sim, você pode falar que a pessoa tem um transtorno, uma síndrome, e aí o processo já exige um tratamento mais intenso. Quer dizer, não é tão simples. Algumas coisas que a gente tem certeza quando a gente trabalha nessa linha. A dependência da tecnologia não é só um problema do Brasil. O mundo inteiro está com esse problema. Você vê propagandas na internet de todo mundo reclamando que vai num restaurante e não consegue mais conversar. Você vai na pracinha da rua, ninguém conversa com você. Você tem que levar seu celular para conversar. E o absurdo que eu cheguei uma vez. Eu estava na casa de um amigo hospedado, eu, ele e a esposa. Ele cochilou com o notebook no colo, começou a escorregar o notebook, eu tentando avisar ela para pegar o notebook dele na mão. Não conseguia, ela estava grudada no notebook dela, não olhava para mim de jeito nenhum. Eu falei, testar que eu pego ela. Abri meu notebook, entrei no Face e coloquei uma mensagem para ela: seu marido vai derrubar o notebook. Ela olhou para o lado. Você postou isso para mim? Claro. Mas por que você não falou? Eu falei, você não ouviu. Precisou eu usar o notebook dela para ela me ver. Olha que coisa, na mesma sala, eu falando, ó, segura que vai cair, nada. E ela lá, grudada. Em que pé de relacionamento está esse? É isso porque eu estou lá de convidado. Imagina no dia que eu não estou, né? Mas é uma família interessante, tem que analisar. O importante, 5% dos jovens que usam as redes sociais ou jogam online, é possível de ter problemas sérios com esse uso. Vocês podem pensar assim, 5% não é muito, mas daria 10 pessoas internadas nesse ambiente aqui, ó. Quem de vocês quer ser internado? Já fechou o braço, tá vendo? Não quer. Talvez quem está ali, ó, com a mãozinha assim, o outro que não sabe o que fazer. Assim a gente vai identificando quem que usa o celular. As pessoas que estão acostumadas com o celular estão tudo com a mão sem saber o que faz agora, né? O ideal era que tivesse. Os meninos, problemas de gênero, têm mais dificuldade porque eles geralmente gostam de fazer jogos online. Halo 3, Halo 4, Assassin's Creed, tem um monte de jogos online que é para eles trabalharem isso. Já as meninas são as redes sociais, né? É um tal de postar unha colorida no Facebook. Ou eu estou errado? Você postou já, você deu risadinha que você já postaram, não? Lá também, ó, tem cara que deram risadinha, algumas ali. É unha, é cabelo, é roupa na hora que vai sair, né? Aquela famosa selfie na frente do espelho do banheiro, que não importa que tem uma calcinha pendurada lá atrás, o pessoal sempre esquece de tirar alguns detalhes pitorescos que são transmitidos, e aquilo vai pela internet afora, né? Porque
Você olha, está lá. Para não falar em coisas piores. Quais são as consequências disso? Bom, na faixa etária até 18, 20 anos, é a piora no rendimento escolar. Isso é óbvio. Entre o pessoal que frequenta a faculdade, isso não é tão observado assim diretamente, mas a gente percebe mais isolamento social e conflitos familiares. Por que eu não vejo tanto conflito familiar na faixa de até 18 anos? Aí vai para os pais, o pessoal mais velho. Porque a tecnologia é a babá do momento. Eu quero ter um tempo para mim. Nossa, dá um iPad para o filho. Está garantido o sossego. O pai está doido para assistir o jogo de futebol. Filho, está aqui o computador, vai lá. Tomar minha cerveja. Olha lá, o iPad. Então, a babá moderna é a causadora de um problema futuro. Não que a solução seja a pior, mas é a intensidade com que isso está sendo aplicado. Novamente, o problema não é a tecnologia que é um problema para nós. É o mau uso dela, é como a gente está administrando esse tempo. A maioria dos jovens que apresentam essa condição também necessitam de atenção. Tem muitos casos de crianças que têm reportado o problema de bullying na escola e as escolas não estão sabendo lidar com bullying. A criança que sofre bullying, ela começa a se isolar e não quer mais ir para a escola. Qual é o ambiente mais adequado para ela ficar? No computador. O Facebook, nessa hora, ele é o parceiro perfeito. Você posta qualquer coisa que você quer e alguém já dá uma curtida. É um reforço para quem sofre bullying, porque ele recebe um aplauso. E aí eles começam a se esconder da sociedade. Por que eu vou na escola onde batem em mim, se